Todos, é um prazer estar com vocês aqui no Go Six, logo pela manhã, nos primeiros momentos desse dia, e participar de um momento especial de oração, de intercessão e de clamor a Deus por nossa vida e também pelos nossos. Hoje eu quero compartilhar com vocês de uma reflexão que para mim é muito especial. Eu compartilhei o tema com vocês e quero agradecer também a nossa irmã que tem compartilhado as artes aí para poder divulgar. Que Deus abençoe você, se não me engano, Ana, e também a todos que estão participando ou estarão ouvindo depois dessa transmissão. O tema é mais perto do que imaginas, ou mais perto do que imaginamos. Do que se trata esse tema? Eu quero compartilhar com vocês a minha tela e quero refletir com vocês um pouquinho num tema muito especial acerca do retorno ou da volta de Jesus. Eu quero compartilhar aqui, creio que vocês estão já visualizando. Mais perto do que imaginas. Isso me faz vir à mente um cronômetro ou um relógio que mostra tempo, né? Tempo este que é tão precioso, tão precioso hoje em nossos dias. Tempo é vida, né? E nós temos a alegria de acordar bem cedo e receber a misericórdia de Deus como um presente para esse dia. Mas esse tema também, eu estava fazendo uma reflexão, ele me fala sobre a brevidade da volta de Jesus. Em alguns momentos eu costumo também usar esse tema. Falta pouco tempo, mais perto do que imaginas ou falta pouco tempo? Mas pouco tempo para quê, pastor? Eu quero hoje refletir com você em uma promessa que precisa se manter viva em nosso coração, em seu coração, e precisa todos os dias ser latente em nosso coração para que possamos compreender que a maior promessa que temos é de fato sobre a volta de Jesus. Eu não sei você, mas existe alguns livros na Bíblia, existe alguns textos que são textos muito especiais. Eu sou apaixonado pelo livro de Salmos, gosto demais dos evangelhos. Gosto também do livro de Provérbios, com os seus conselhos, com os seus encantos. Mas existem outros livros e outros textos que são textos e livros assim bem complexos, ou até mesmo um pouco desafiador para os nossos dias ou para a nossa vida espiritual. Um dia desses eu estava estudando a Bíblia e me deparei com um texto que me chamou muito a atenção e ele está em conexão com o nosso tema hoje. E eu quero compartilhar esse texto. Hoje nós iremos ler alguns textos e eu quero pedir a sua atenção. O primeiro texto que eu quero compartilhar com vocês está aí no livro de Sofonias, no capítulo 1, no verso 14. Sofonias, no capítulo 1, verso 14, na nova tradução da linguagem de hoje. Você pode acompanhar aí com a sua Bíblia ou no seu celular, ou se você quiser, você pode acompanhar comigo aqui na tela. O texto diz assim, olha: o grande dia do Senhor está perto e vem chegando depressa. Será um dia terrível em que até os soldados mais valentes gritarão de medo. Amigo, eu vou repetir. O grande dia do Senhor está perto e vem chegando depressa. Será um dia terrível em que até os soldados mais valentes gritarão de medo. Eu quero fazer uma pergunta e gostaria que você refletisse comigo aí do outro lado da telinha, aonde você está assistindo e ouvindo. Amigo, ao ouvir esse texto, ao ler esse texto, qual que é o sentimento que você tem? Será que eu estou falando para alguém que fica feliz e sente uma alegria e diz: o dia do Senhor está chegando? A volta do Senhor. Esse texto é um texto especial, pois fala sobre o retorno de Jesus a essa terra. Ou será que eu estou falando para alguém que eu preciso confessar, assim como eu, na primeira leitura desse texto, eu pensei assim: meu Deus, como será esse dia? Porque o texto diz
que o dia está chegando depressa e esse dia será terrível a tal ponto dos soldados, dos homens mais valentes, estes terão tanto pavor e medo que gritarão de medo. E aí há alguns que possivelmente irão pensar assim: eu tenho medo do retorno, do fim do mundo, eu tenho medo da volta de Jesus. Eu me lembro quando criança, quando eu tinha ali próximo dos meus 10 anos, eu tive contato com os estudos no Clube de Desbravadores, nós começamos a estudar o livro de Apocalipse. E quando eu comecei a estudar acerca das profecias, sobre o retorno de Jesus, sobre tudo que iria acontecer no tempo do fim. Eu me lembro da angústia de Jacó, de estudar depois o espírito de profecia. Eu confesso para vocês que eu não tinha tanto prazer em aguardar o retorno de Jesus, mas eu tinha medo. Eu tinha medo dos filmes que retratavam uma catástrofe, um Armagedon, guerras e um retorno. E muitas das pessoas de fato têm medo, não têm esperança sobre a volta de Jesus. Mas o livro de Sofonias, a Bíblia diz que assim será. O dia do Senhor está chegando depressa. Será um dia terrível, em que até os soldados mais valentes gritarão de medo. Mas será terrível para quem? Será um dia de medo, de angústia para quem? Eu quero responder esta pergunta ao longo da nossa reflexão hoje, nesta manhã. Mas antes eu quero compartilhar com você uma curiosidade. Falando sobre medo, eu não sei se você se considera uma pessoa medrosa ou medroso, né? Eu tenho alguns medos. Eu acredito que todo ser humano precisa e tem alguns medos. O medo, muitas vezes, ele é o limitador para não fazermos algumas loucuras, né? Mas há pessoas que são medrosas demais. Há pessoas que têm medo de insetos, têm medo de altura, há pessoas que têm medo do escuro. Eu não sei se você se considera uma pessoa medrosa. Existe um catálogo de medos que são medos registrados, que são considerados como fobias. Eu não sei se você já ouviu falar sobre a teleofobia. A teleofobia é uma fobia catalogada, registrada, mas não muito conhecida. Mas antes que você pense aí, será que é o medo do telefone ou medo das conexões? Porque teleofobia, será que este é o significado dessa palavra? Eu quero matar a sua curiosidade se você não sabia e quero trazer o significado da palavra teleofobia. Teleofobia pode ser descrita como medo que algumas pessoas sentem de fazer planos para o futuro, incerteza quanto aos dias futuros. Ah, meus amigos, eu estou orando de forma muito especial por aqueles nossos irmãos, por você que está na América. Eu tenho amigos que estão morando aí nos Estados Unidos. Eu, durante boa parte do meu ministério, morei em uma cidade onde nós temos muitos irmãos que, na década de 70, 80, ainda hoje, passaram a fronteira e moram hoje nos Estados Unidos e procuram uma vida melhor. Ali na cidade, Governador Valadares, quantos membros do meu distrito já foram, moraram ou estão aí? E eu tenho amigos queridos e agora estou fazendo outros aqui no Go Six. E eu sei que vocês têm passado lutas e dificuldades em um tempo, em um momento tão difícil que nós estamos vivendo. E querido amigo, eu sei que alguns aqui estão com incerteza quanto ao futuro. A teleofobia é o medo do futuro, a incerteza do dia de amanhã. Há algumas pessoas que vivem com essa apreensão, essa ansiedade quanto aos dias futuros. Em nome de Jesus, olha para mim. Eu sei que você está olhando uma tela, quem sabe você está ouvindo. Ouça o que eu vou te dizer. Não tenha medo diante daquilo que vem, porque o Senhor está contigo. Ele diz: No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu estarei contigo até o último momento. Você não anda só. As dificuldades fazem parte do processo de formação e de construção, mas as dificuldades, elas não nos vêm para nos separar de Deus e não nos vêm para nos tirar nossa fé.
tenha bom ânimo, não tenha teleofobia, não tenha medo do futuro, não tenha incerteza, não tenha medo do retorno de Cristo, mas também tenha consciência que o dia do Senhor está chegando e os sinais estão se cumprindo, e tudo que você está vivendo, tudo que eu estou vivendo, tudo que este mundo está vivendo são sinais de um Deus que se aproxima. Teleofobia, para mim, então, na verdade, ela pode ser resumida a uma palavra: incerteza. Incerteza quanto ao futuro, incerteza de como será o dia do amanhã. Eu tenho três crianças, eu compartilhei aqui no início, alguns dias atrás. Quantas vezes eu olho para os meus filhos e penso, Senhor, o que será da juventude deles? O que será daqui 20, 30 anos dessa terra? O que será daqui 40 anos, Senhor? Ah, meu Pai, se os dias estão tão terríveis hoje e a cada dia em uma velocidade tão incrível, as coisas vão se apertando, quanta incerteza vivemos, quanto as coisas que este mundo e o pecado nos traz. Eu tenho medo do futuro, eu tenho medo do dia da manhã. Mas olhando para Cristo, contemplando tudo que ele já fez, podemos ter certeza que, mesmo em meio à incerteza, ele está conduzindo essa terra, ele está no controle deste mundo. E no momento certo, ele vai cumprir a sua promessa e ele irá retornar. Eu quero agora refletir com você em alguns versos que são versos que falam sobre essa promessa. Apocalipse capítulo 3, no verso 11, querido irmão, o texto diz: Eis que venho sem demora. Aguarda, guarda o que tens, para que ninguém tomes a tua coroa. O próprio Senhor diz: Eis que venho sem demora. Mas, pastor Fabrício, eu já tenho já tantos anos, eu já ouvi, já preguei tantas mensagens e o meu Jesus ainda não voltou. Quem sabe para você Jesus está demorando, mas você sabe muito bem que a Bíblia diz que ele não tarda a sua promessa, mas ele aguarda e ele é misericordioso, esperando que todos cheguem ao arrependimento. Um dia desses eu fiquei pensando, quem sabe, alguns anos atrás, há alguns dos nossos queridos irmãos que fizeram uma oração sincera, pedindo ao Senhor que ele retornasse porque não aguentavam mais. Se Jesus, quem sabe, tivesse atendido a oração dessas pessoas tão queridas há alguns anos atrás, eu não teria conhecido o Evangelho. Quem sabe eu estou falando para algumas pessoas que há poucos anos conheceram a esperança do retorno de Jesus. Jesus ainda não retornou porque estava me esperando, porque estava esperando você e porque, quem sabe, ainda está lutando pelo filho que você tanto ora. Por isso, querido filho, para nós, um ano é muito tempo, 10 anos é infinito. Mas o que é o tempo para aquele que é o dono do relógio, para aquele que tem a eternidade? Jesus não tarda a sua promessa e no tempo certo ele voltará. Eis que venho sem demora. Ainda no livro do Apocalipse, capítulo 22, no verso 20, ele diz: Aquele que dá testemunho destas coisas diz: Certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Amigo, não permita que a correria do dia, que as dificuldades tire da sua cabeça, do seu coração a esperança. Nós cremos na volta de Jesus. Esta igreja crê na Bíblia e na palavra de Deus. Nós levamos em nosso nome o advento, cremos no retorno de um Deus que se aproxima. A nossa fé, tudo que vivemos nessa terra, tem um propósito e uma promessa de redenção, uma promessa de resgate. Cristo veio a essa terra e morreu por nós. A nossa vida não se resume em nascer, trabalhar, casar, constituir família, sofrer e morrer nessa terra. A nossa vida, ela tem um plano. Cristo tem um propósito para você e para isso ele voltará para restaurar essa terra e para buscar os teus filhos, aqueles que aceitarem a ele como seu Salvador. Ele diz: Venho sem demora, eu retornarei para buscar todos os meus filhos. Jesus está voltando depressa, mais perto do que você imagina. Ah, meu amigo, eu quero que você se lembre agora, ao ver essas imagens, não de momentos difíceis, porque o meu coração se aperta e eu sei que o seu também,
Mas eu quero que você entenda que em meio ao sofrimento, os sinais estão se cumprindo e um Deus está em grandes gritos dizendo: venho sem demora. Quando eu olho para uma guerra, como está acontecendo na Ucrânia, como em outros países em conflitos na Ásia, na África, em outros tantos lugares, eu não consigo ver apenas sofrimento, mas eu vejo um sinal dizendo: venho sem demora. Quando eu vejo catástrofes com consequências da natureza ou da ação do ser humano, eu consigo ver um Deus dizendo: venho sem demora. Quando vejo a corrupção que consome os sonhos, consome a vida do ser humano, pessoas gananciosas desviando recursos que poderiam estar auxiliando o próximo, auxiliando os necessitados e dando qualidade de vida para o ser humano, eu não vejo apenas a maldade e o sofrimento, mas eu vejo um Deus dizendo: eu lhe avisei, esses são sinais. Fique atento, venho sem demora. Quando vejo consequências de pessoas sofrendo com a pandemia, com enfermidades, com tantas doenças, com o câncer que consome a queridos e amigos, eu penso em um Deus dizendo: filho, tudo isso eu lhe avisei, venho sem demora. Quando vejo pessoas sofrendo, amigos e irmãos, por mais que não sejam irmãos e parentes de sangue, são irmãos espirituais que estão em países com conflito, países onde a sua liberdade é cerceada, onde as pessoas precisam se refugiar em outros lugares, pessoas perdendo os seus queridos. Eu vejo um Deus dizendo: filho, eu estou no controle e entenda, venho sem demora. Quando eu vejo ataques no Brasil, nos Estados Unidos, em vários lugares, a escolas, pessoas dominadas pelo pecado entram em lugares, tiram a vida de crianças, abusam de crianças. Eu fico pensando, Senhor, quanto sofrimento, mas eu lembro de um Deus que diz: venho sem demora. Quando vejo tragédias acontecendo, pessoas e vidas sendo ceifadas, eu não consigo pensar em outra coisa, mas sim em Deus dizendo: venho sem demora. Quando vejo cristãos e pessoas conhecendo a Cristo e a sua liberdade sendo retirada, a perseguição religiosa acontecendo, eu só consigo entender que os sinais estão se cumprindo e Cristo está dizendo: venho sem demora. Quando olho para um mundo onde muitas pessoas têm tanto, e há crianças, homens e mulheres e famílias morrendo de fome, passando necessidade, enquanto há pessoas que estão de forma dissoluta e gananciosa, vivendo os prazeres dessa terra sem se preocupar com o próximo, eu vejo os sinais se cumprindo de um Deus que diz: venho sem demora. Amigo, Jesus precisa voltar. Eu não sei se este é o seu pensamento, mas eu sou um jovem ainda, me considero jovem, mesmo tendo já uma família e 3 filhos. Mas eu tenho incerteza quanto ao futuro, não sobre a volta de Jesus, mas sobre como será os próximos dias. Fico pensando, se os dias estão terríveis hoje, como será daqui a alguns anos? Jesus precisa voltar. Querido amigo, é só você buscar na internet e você irá encontrar várias reportagens, não de cristãos, mas de próprios cientistas e grandes estudiosos que dizem, como na revista super interessante, a Terra ela não vai aguentar mais. Até quando a Terra vai aguentar? Cientistas eles alertam que a humanidade vai acabar em 2050, outros falam 2060, outros, enfim. Essa semana eu recebi um podcast que fala sobre o relógio do fim do mundo, que se adiantou alguns segundos. Em décadas, esse relógio não adiantava, e ele adiantou. O risco iminente de uma terceira guerra mundial, tantas coisas acontecendo, e eu olho para o futuro e penso: Jesus está dizendo, filho, vem sem demora. Prepara-te, porque eu estou mais perto do que você imagina. Venho sem demora. A natureza grita, os animais, a natureza é como se eles, em tom de alerta, gritassem para o ser humano, dizendo: filho, você não está vendo o óbvio, venho sem demora. Há um verso da Bíblia em Romanos capítulo 12, verso 2, que diz: não vos conformei-vos com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento,
para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Querido, olhe para mim em nome de Jesus. Não se acostume com a tragédia. Não se acostume com o noticiário. Não permita que os sinais de um Deus que se aproxima se torne algo comum na sua vida. Um dia desses o irmão disse, mas sempre houve guerras, sempre houve tragédias. Eu disse, eu sei que sempre houve sofrimento, mas na intensidade do que estamos vivendo e na crueldade que estamos hoje vivendo, eu só me lembro do texto de Mateus 24:12 que diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos iria se esfriar. Hoje vivemos dias terríveis, mas o Senhor, Criador e mantenedor, Ele está no controle de tudo. E por mais que o sofrimento e a morte e a dor assole o ser humano, Ele diz: eu estou preparando para buscar todos aqueles que me aceitaram. Não vos conformei-vos com este mundo. Não aceitei o sofrimento, a dor e a morte. Ela é uma intrusa. Não permita que a dor tire do seu coração a esperança. A palavra do Senhor diz ainda em João 14:3. Esse é o texto mais lindo da Bíblia para mim, porque é o próprio Senhor dizendo, da boca de Cristo, ele diz: eu vou preparar-vos um lugar. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Quem disse que ele ia voltar? Ele mesmo disse: filho, se prepare, eu voltarei, eu virei outra vez. Não se turbe o vosso coração, credes, credes, não duvides, pois eu vou preparar-vos lugar. Eu virei outra vez, para que onde eu estou estejais vós também. Amigos, este é o meu pai. Este é, é um homem de Deus que descansa e aguarda o retorno de Jesus. Alguns anos atrás, mais de 10 anos, ele um dia decidiu entregar o seu coração a Cristo, largou o seu trabalho para ser fiel ao sábado, para ser fiel aos mandamentos de um Deus que nós cremos, que ainda mantém os teus princípios vivos e eternos. Começou a ter muita dificuldade, perdeu muitos amigos, perdeu recursos e, devido à idade e à simplicidade, veio da roça, precisou começar a vender produtos naturais para poder pôr o pão sobre a mesa. E depois de um tempo, ele começou a vender amendoim. Ele torrava amendoim e colocava em uns cartuchos de papel e vendia no bairro à noite. E aí ele descobriu que em uma estrada ali na cidade de Belo Horizonte, era fácil vender próximo à Via Expressa, a BR que tinha ali próximo. E ele ia todo dia à noite, vendia um pouco desse amendoim, e era o que ele conseguia colocar o alimento sobre a casa. Eu me lembro sempre dele chegar, às vezes sujo, molhado pela chuva, com muita simplicidade, ele pegava as moedas, colocava sobre a mesa e minha mãe, preocupada, porque às vezes chegava cansado, molhado, e ela dizia: Arthur, deixa isso para lá, vai tomar banho, vai jantar, vai descansar. E ele diz: não, antes de tomar banho, antes de jantar, eu preciso separar as moedas para agradecer a Deus pelo pão que ele me deu hoje e tirar o dízimo e a oferta. Eu levantava cedo e sempre encontrei o meu pai 5 horas, 5:30 da manhã, orando pela família e estudando a sua lição para começar as atividades do dia. Meu pai um dia estava trabalhando, alguém decidiu assaltar uma farmácia e enquanto estava ali, a polícia foi informada, a polícia chegou, os bandidos pegaram uma pessoa como refém, colocaram em um carro, saíram de forma desgovernada, em alta velocidade pela estrada, pegaram a BR onde meu pai trabalhava, e quando chegaram próximo, descobriram que o semáforo estava fechado e a polícia atrás também vinha perseguindo aqueles ladrões, e eles simplesmente decidiram sair da estrada e passar então pelo canteiro em cima de quem estivesse lá, sem se importar com a vida do outro. E ali estava meu pai.
Meu pai faleceu naquele dia de forma cruel por pessoas gananciosas, dominadas pelo pecado. Ação, infelizmente, descomunal e cruel, consequências de um mundo terrível dominado pelo pecado. Meu pai descansou, mas eu tenho a esperança do retorno de Cristo, aonde um dia poderei novamente dar um abraço. Essa é minha mãe, esse é o meu pai, essa é a minha esposa. Ainda estávamos iniciando o namoro na época, éramos jovens. O sonho do meu pai era entrar no meu casamento. Ele não pôde realizar esse sonho. Eu sonhava ainda quando adolescente fazer teologia, mas não tinha recursos. Meu pai chorava e dizia: Filho, o pai sonha em aposentar para poder pagar os seus estudos para você se tornar um pastor. Meu pai não sabe, ele descansou, mas eu fui atrás, me tornei um pastor por um chamado, por uma vocação, mas também pela experiência e testemunho que ele me deu. O meu sonho é um dia retornar a ver o meu pai e abraçar meus tios, parentes e amigos que se foram e não conseguiram nem se despedir. Pessoas que nós amamos, que infelizmente, por vivermos num mundo de pecado, de sofrimento, são levadas pela dor, pela morte. E quantos de vocês estão aqui e sabem do que eu estou dizendo? Eu sei que a morte é uma intrusa e ela não é só uma realidade só para mim. Há alguns que, quem sabe, estão sofrendo ainda um luto recente. Há alguns que estão passando por dificuldades e não conseguem, quem sabe, ter paz e esperança. Mas hoje eu vim dizer para você, amigo, não importa quanto tempo já faz você sente saudade. Não importa quem a morte levou, não importa o que Satanás ele tem feito para poder tirar sua fé e destruir a sua família. Não importa se a morte veio, não importa. Jesus disse: Eu voltarei e venho sem demora. Eu voltarei. E ainda que morra, este viverá. A promessa do Senhor é que ele irá ressuscitar todos aqueles que creram e descansaram no sono da morte, acreditando na bendita esperança. Amigos, o texto de Apocalipse, capítulo 21, verso 4 diz: E ele enxugará dos olhos toda lágrima e morte, e já não existirá mais, não haverá luto, não haverá pranto, não haverá dor, porque as primeiras coisas já passaram. Amigo, não haverá mais fronteiras, não haverá mais imigração, não haverá mais corrupção, não haverá mais guerras, não haverá mais pandemias, não haverá mais câncer, não haverá mais corrupção, não haverá mais dor. Esta é a promessa que precisa existir em meu e em seu coração. O meu sonho não precisa, o meu sonho não pode ser conquistar coisas dessa terra. Eu preciso sim buscar ter condições de ter o melhor para servir o próximo, para servir a Deus. Mas o seu sonho, o meu sonho precisa ser reencontrar pessoas que amamos, abraçar a Cristo e viver um lugar onde nós não precisaremos mais nos distanciar de quem amamos. Quantos amigos nossos estão distantes na América, na Europa, em outros lugares, não só porque gostariam de ter uma vida melhor, mas porque querem sim dar condições de vida para a família. Eu sei que muitos, se pudessem, nunca teriam saído do seu país. Eu sei que muitos, se pudessem, estariam agora com seu filho, com a sua mãe, mas estão buscando o trabalho, buscando recursos para poder alimentar e fortalecer o seu lar. Chegará um dia onde nós não precisaremos mais dizer adeus, chegará um dia onde nós não precisaremos mais nos esconder, teremos a oportunidade de vivermos em paz ao lado do nosso Senhor. Há outras promessas, como Hebreus capítulo 10, verso 37, que ele diz assim: olha, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Esse texto é especial porque eu sou mineiro, mineiro gosta de reduzir as coisas, né? E aqui o texto diz: olha, não é só um pouco, é um pouquinho. Em pouquinho de tempo, o que há de vir, virá, e ele não tardará. Pastor, para mim já parece que há muito tempo, não é um pouquinho, é um pocão, se eu posso dizer assim. Amigo, não pense assim, porque você sabe, nós já estamos no mês de junho e ainda essa semana alguém disse: Meu Deus, já estamos no meio do ano, o tempo voou.
Mas você sabe que o tempo não voou. É uma forma, uma expressão idiomática que nós usamos para mostrar que o tempo está correndo. O tempo, para nós que somos mortais, ele de fato pode se estender e ser longo, mas entendemos que para Cristo que é eterno é como um piscar de olhos. Jesus está voltando e ele diz: em pouquinho tempo voltarei. Olha o que diz a serva do Senhor. Precisamos ter uma maior proximidade com Deus. Devemos introduzir em nossa vida diária muito menos do eu e muito mais de Jesus Cristo e sua graça. Estamos vivendo um importante período da história deste mundo. O fim de todas as coisas está às portas. E eu coloquei em caixa alta o texto que diz: a areia do tempo está se esgotando rapidamente. Logo, logo será declarado no céu: está feito, acabou. Amigo, a areia do tempo está se esgotando rapidamente e chegará o momento onde logo o Senhor irá dizer: está feito, está consumado, acabou. Eu encerro contando uma história para você. Diz que certa vez um jovem viajante ficou sabendo que em um país ocidental havia um homem, um senhor de idade muito famoso, por ser um conselheiro, um homem muito sábio. Esse homem não possuía títulos, mas ele era conhecido por dar bons conselhos. Ele era, de fato, um homem muito sábio. Aquele jovem, ele decidiu viajar distante, quilômetros, para poder encontrar com aquele senhor. Depois de algumas horas e dias, depois de avião, barco, ele conseguiu encontrar a casa daquele senhor. Depois de muito tempo, ele conseguiu entrar na casa daquele homem e ele estava ansioso em poder conversar um pouco com aquele homem, falar sobre o futuro e pedir alguns conselhos para a sua vida. E aí ele, quando se deparou com aquele homem, ele começou a conversar com o homem, mas rapidamente ficou incomodado, porque ele viu que a casa daquele senhor era uma casa muito simples. Ele era famoso, ele era conhecido, esperava ter uma casa chique e uma casa repleta de móveis, e ele se assustou porque a casa daquele senhor mal mal tinha alguns poucos móveis, tinha uma cadeira, tinha um sofazinho, uma geladeira e mais nada. E aí ele esqueceu as perguntas que ele queria fazer e ele mudou o seu cenário e perguntou para aquele senhor. E ele olhou e disse: meu senhor, eu vim aqui querendo fazer tantas perguntas para o senhor, mas eu confesso que eu estou curioso. O senhor mora aqui mesmo? Essa é a sua residência? Ou aqui o senhor só se encontra com os seus clientes e com as pessoas que vêm te visitar? E aí o senhor, ele disse: eu não entendi. E ele disse: não, cadê os seus móveis? E aquele sábio olhou para ele e disse: eu te pergunto, cadê os seus móveis? Ele disse: não, os meus móveis estão aqui, eu não moro aqui. E ele disse: e cadê a sua casa? Cadê as suas coisas? E o sábio disse: cadê as suas coisas? Ele, meu amigo, eu sou um viajante, eu vim aqui te visitar, eu não moro aqui. E o sábio olhou para ele e disse: eu também não moro aqui, eu sou passageiro nessa terra. A minha casa, a minha esperança não está dentro desse cômodo, dentro dessa casa. A minha esperança está em dias melhores. Amigo, eu queria dizer para você que, com todo carinho e respeito, a sua nacionalidade, o seu documento, o que te define como brasileiro, como americano, como europeu, não um passaporte, um green card, não é um RG, um CPF. O que te define é o que você aceita hoje no seu coração. Se você aceita Cristo como seu Salvador e se você crê que Ele está voltando, amigo, Ele voltará e virá sem demora para te buscar. Chegará um dia aonde nós não precisaremos ter medo do futuro, porque Ele vai dizer: chegou a hora, basta, acabou. Eu queria pedir uns minutinhos mais para poder te convidar a ouvir uma música que, para mim, é, sem sombra de dúvidas, a música mais linda do Arautos do Rei. Eu não canto, nós não estamos de forma presencial num culto que eu pudesse convidar um quarteto, ou um dueto, ou um solo para você ouvir essa música. Mas eu queria encerrar hoje a nossa manhã, o nosso encontro, te convidando a refletir ao longo do dia nesta música que traz uma letra que, para mim, é o próprio Senhor dizendo: filho, vai, chegou a hora. Os sinais estão se cumprindo com incrível precisão. Nossa fé está segura na divina inspiração.
Já está chegando o dia quando Deus se erguerá do seu trono de justiça e Jesus dirá: Filho, vai, chegou a hora. Filho, vai, sem mais demora. Vai buscar os meus amados e traz de volta aqueles por quem morreu. Essa música é a música do Arauto do Rei. Eu queria depois que você procurasse aí no seu celular ou após a nossa reflexão, onde você estiver, que você buscasse no seu Spotify, no YouTube e que você ouvisse essa música, que você refletisse hoje uma vez mais nessa canção. Chegará um dia onde o Senhor vai dizer: basta, chegou, acabou. Filho, desce, filho, vai. Vai buscar os filhos tão queridos, pois chegou a hora. Que Deus possa te abençoar e que você possa. Eu não vou passar a música aqui, mas eu quero te convidar depois a refletir nessa esperança que Cristo está voltando para te buscar. Querido amigo, que Deus possa encher o seu coração de esperança e que você não se perca em meio ao sofrimento, em meio às dores, mas que você se agarre a Cristo, a um Deus que está no controle de tudo e que este Deus possa trazer esperança e conforto para você. E que você lute todos os dias, não para colocar o alimento sobre a mesa, mas para alcançar a salvação em Cristo e que Ele te dê alegria. Eu também tenho passado lutas e dificuldades, mas todos os dias eu tenho pedido ao Senhor que me dê esperança para sorrir, para abraçar, para ser luz e transmitir alegria para o próximo. Que você também seja assim, aonde você está. Se é o seu desejo, se você também aguarda a volta de Jesus, se você sonha com um Deus que se aproxima, eu quero convidar você a fechar os seus olhos e quero orar por mim e quero orar por você. Bom Deus, obrigado porque nesta manhã especial o Senhor nos dá a alegria de, nos primeiros minutos desse dia, iniciarmos as atividades, refletindo na maior promessa que a Bíblia tem. Não uma promessa, Senhor, de dias melhores, mas uma promessa de uma eternidade melhor, uma promessa de redenção, uma promessa de resgate. O nosso Senhor virá nos buscar e ele não tardará, pois a sua palavra diz que em pouquinho tempo ele virá e não tardará, pois ele vem buscar todos os seus filhos, mesmo aqueles que descansaram, mas descansaram o sono da esperança, pois este Senhor venceu a morte e ele voltará para trazer e resgatar todos que foram, inclusive nós que aqui estivermos. Que o Senhor abençoe todos do Go Six. Que o Senhor abençoe cada lar, cada ponto de mensagem. Que a tua palavra continue sendo pregada, continue sendo levada manhã após manhã. E que possamos nos alimentar de ti e que a nossa esperança esteja no Senhor. Esse é o nosso desejo, é a nossa oração e nós o fazemos em nome de Jesus. Amém.